Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fernandes de Oliveira, sou químico com mais de 30 anos de experiência em tintas e estou estreando aqui meu projeto que eu gostaria de compartilhar com todos vocês com relação aos meus cursos EAD. Nesse trabalho de estreia, eu gostaria de falar de um tema que interessa com certeza a muitas pessoas que trabalham com tintas, que é sobre mecanismos básicos de aderência. Atualmente eu sou consultor técnico, tenho a minha empresa de consultoria, a M Fernandes Consultoria Técnica e Treinamentos, e também sou professor no curso de pós-graduação em polímeros e tintas das faculdades Oswaldo Cruz, o qual eu também recomendo como uma ótima opção para aperfeiçoamento profissional e pessoal. Ao final dessa apresentação, vocês podem encontrar também um breve histórico do meu perfil profissional e histórico acadêmico também. Para o acompanhamento dos meus módulos, né, deste e dos próximos que eu ainda devo estar disponibilizando em formato EAD, eu sugiro a utilização de calculadora científica em bloco de rascunho para cálculos, né? Como a gente executa bastante exercícios, né, eu gosto muito de usar modelos matemáticos para explicar a maioria dos fenômenos que existem em tintas. Em aderência, a gente vai realizar um número muito grande de exercícios e seria importante a utilização de calculadora para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Por isso eu recomendo a utilização. Nós temos aqui um sumário, né, com o conteúdo básico do curso, né? O treinamento que eu preparei, ele tem um total de 400 slides e 8 horas de videoaulas, né? Isso está dividido em 4 partes, com aproximadamente 100 slides em cada parte e 2 horas de descrição de vídeo em cada uma dessas partes, né? Os vídeos estão na forma como eu estou mostrando aqui, um pequeno vídeo meu em cada slide explicando um a um, né? E aqui a gente tem a descrição do conteúdo básico, né? Para a gente não ficar falando muito, né? Eu fiz aqui então uma pequena apanhado, né? A descrição completa com o detalhamento de cada uma dessas partes, incluindo o caminho para baixar as aulas, estão aí na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tá? Então, o que nós vamos estar discutindo, falando bastante nesse treinamento que eu montei? Então, começando pelo básico, tensão superficial e sua determinação em líquidos e sólidos. Então, nós vamos aprender a executar os cálculos, como que eu determino a tensão superficial de um líquido, né? Com aparelhos e cálculos. A tensão de um sólido também é a mesma coisa, o ângulo de contato, o processo de umectação de uma superfície, como a gente calcular isso. Quais são as energias de ligação envolvidas nos processos de aderência? Então, as ligações químicas formadas entre a tinta e o substrato, por exemplo, as diferenças entre falha adesiva e coesiva e como eu posso estudar melhor isso e entender e corrigir esse tipo de defeito. Quais são os mecanismos de ação dos principais promotores de aderência utilizados em tintas? Então, zirconatos, silanos, titanatos, fenólicos, poliolifinas cloradas, etc. Vamos falar um pouco de adesão em metal, plástico, madeira e concreto. Calcular o impacto de batida de pedras, é um teste muito utilizado na indústria automobilística. Vamos falar da influência do crosslink e do PVC e do PB na aderência. Então, o que esses pontos de formulação podem interferir na aderência? Muitas vezes você corrige a aderência simplesmente alterando um pouco esses valores, certo? E a ação do intemperismo e da umidade na aderência. Então, por que a água, por exemplo, prejudica tanto a aderência? E o que é melhor? Eu avaliar a aderência antes ou depois do teste de imersão, por exemplo, né? Por que essas diferenças? Tá? Aqui nós temos um exemplo bem interessante do estudo dos mecanismos de aderência. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma peça plástica sendo flambada, né? Por que a gente flamba plásticos, né? Muitas pessoas falam no mercado que a gente flamba plástico para abrir os poros do plástico, né? E não é bem isso, né? Primeiramente, eu posso destacar aqui que a flambagem ela libera grupos químicos de superfície na interface plástica, fazendo com que esses grupos possam reagir depois com os grupos químicos da tinta, realizando assim uma aderência
química, né? Uma ligação química entre o plástico e a pintura. Então, por essa razão, né, e depois nós vamos discutir um pouco mais também as outras causas, mas adiantando aqui também, temos a influência da quebra da cristalinidade do plástico, que tem a ver com a estrutura do plástico, né, criando aí uma irregularidade que facilita, que me ajuda nesse processo de aderência. O estudo da aderência ele é bem amplo, mas a gente pode dividir ele basicamente em duas partes. Primeiro, é o estudo da interação entre a superfície e a interface. Então, o processo de aderência ele começa com o contato da minha tinta com a superfície. Então, começa no processo da tinta líquida ainda. Então, essa tinta vai ter afinidade, ela vai ter compatibilidade com a superfície que eu estou pintando. Então, essa é a primeira parte do estudo da aderência. E a segunda é o estudo da fratura da junta adesiva, ou seja, se realmente, depois de formado o filme, né, o que pode interferir na perda dessa aderência. Então, por exemplo, como a gente falou, hein, a entrada de umidade no filme, o intemperismo, né, a relação PB-PVC, a dureza final do filme. Então, são essas duas coisas que a gente tem que levar em conta. A gente tem que estudar a aderência sempre em dois aspectos. Primeiro, com a tinta líquida ainda atuando sobre a superfície e depois do filme devidamente formado. Então, aqui seria a primeira parte. Então, a interação da tinta sobre o substrato. Então, se a gente observar que um filme de tinta ele já tem esse comportamento na superfície durante a aplicação, já é um sinal que a tinta não vai ter uma boa afinidade. Aí a gente observa uma espécie de uma repelência do substrato em relação à tinta ainda úmida. Então, mesmo que eu consiga forçar e aplicar a tinta fechando esse filme, existe a possibilidade muito grande de, após o filme formado, ele vai desplacar. E aqui a próxima parte. Então, uma vez que o filme é formado, se esse filme vai conseguir manter a aderência sobre o substrato. Então, o que pode estar interferindo na aderência? A tensão interfacial do substrato, algum contaminante ou a dureza da tinta final ficou muito alta, né? Então, tudo isso a gente avalia. Então, por isso que a gente tem que estudar sempre a tinta nas duas etapas de formação, tanto na parte líquida como na parte sólida final. Aqui um fator também muito importante que nós vamos estar estudando, que é a penetração capilar. Então, todo mundo sabe que uma superfície porosa ela é muito mais favorável à aderência que uma superfície muito lisa. Então, a porosidade de um substrato ele também tem uma ação muito forte na aderência mecânica inicial. Existem casos também que, além da aderência mecânica, tem aderência química. Nós vamos também ver isso no treinamento. Mas, se eu conseguir também alterar alguns parâmetros da tinta, como viscosidade. Se a gente observar a equação aqui, nós temos algumas informações da tinta. Então, a tensão superficial, o ângulo de contato, a viscosidade. E esses fatores têm uma importância muito grande no processo de penetração capilar. Então, nós vamos estar realizando também exercícios para comprovar isso e enxergar as diferenças, né, de propriedade na tinta que vão favorecer ou não essa penetração capilar. Eu tenho aqui um exemplo de um dos exercícios que nós estaremos realizando nesse módulo, em que a gente vai determinar a distância de penetração de uma tinta em um capilar em cima de algumas informações. Então, eu tenho aqui uma tinta com 20 segundos no copo Ford 4 e ela está sendo aplicada sobre uma superfície porosa, com algumas características que estão descritas aqui, e a gente vai verificar qual é a capacidade de penetração, de entrada dessa tinta no capilar, em função da viscosidade, tensão superficial e ângulo de contato. Aqui um exercício em que nós calculamos o trabalho de alastramento de uma tinta, em que nós observamos aqui um trabalho de alastramento negativo, sistema não espontâneo, e nós vamos estar discutindo também a respeito do que significa. Aqui um exercício relacionado à tensão superficial de sólidos, né? Então, aqui um exemplo tirado da literatura, em que foi se determinado a tensão superficial do Teflon. Aqui uma solução alternativa para a determinação dessa tensão superficial, analisando esse gráfico aí da literatura, por meio da semelhança de triângulos. Aqui uma equação que nós iremos utilizar num exercício também muito interessante no módulo, que é para determinar a tensão superficial
de uma superfície sólida. Então, por meio da utilização de uma forma semelhante como foi usada no exercício, no exemplo do pesquisador, nós pegaremos aí líquidos com tensões superficiais conhecidas, determinando assim o ângulo de contato formado com as superfícies, e aí conseguiremos determinar a tensão superficial média aí de 3 sólidos diferentes: uma camada de tinta curada, uma chapa de Flandres e uma peça plástica. Nós aprenderemos também o método para calcular teoricamente a tensão superficial de alguns solventes. Então, a partir da estrutura química e dados como o mol e a densidade, nós poderemos determinar aí a tensão superficial. Nós estaremos falando também da influência da entrada de água no filme, né? A famosa aderência úmida, né? Por que a água causa tanto problema nas questões de aderência, né? Porque o teste de aderência úmida ele é tão crítico, né? O que acontece no filme para causar justamente esse dano, né? tão prejudicial à aderência, né? Então nós estaremos discutindo esse processo de expansão e contração do filme pela entrada de água durante esse tipo de teste. Falaremos também da aderência de tinta sobre madeira. E aqui uma foto, por exemplo, mostrando a penetração capilar de uma tinta na estrutura da madeira, e mostraremos que existem diferenças de porosidade, né? Dependendo do corte e da forma como a madeira ela foi cultivada, né? As diferenças de porosidade que podem existir nessas diferentes estruturas. Aqui nós temos, por exemplo, alguns dos fatores que interferem na rugosidade do concreto de alta performance, mas nós veremos que nem por isso eu consigo ter uma aderência maior nessa região mais rugosa. Nós vamos discutir isso também e explicar por que não acontece essa aderência nessa região, por exemplo, com carbonatação, onde deveria haver uma aderência melhor por causa da rugosidade, mas ela não acontece. Nós vamos estar discutindo isso também. Falaremos aí de alguns promotores da aderência, né? Esse aqui é um dos primeiros que eu gostaria de comentar aqui, que é a poliolefina clorada, utilizada em plástico. E nós vamos entender por que a poliolefina ela tem que ter cloro na estrutura para favorecer a aderência sobre plástico. Por que nós não posso usar, por exemplo, bromo ou iodo ou algum outro halogênio aqui? Tem que ser o cloro. Nós vamos estar discutindo isso também e mostrando o porquê ela é tão eficiente quando aplicada sobre plásticos. E aqui também é um caso que estaremos discutindo de um problema de desplacamento em um base coat preto em função de alterações nos valores de PB. Como nós sabemos, né, a quantidade de pigmento em excesso no filme ela pode conduzir a mudanças críticas de propriedade. Uma delas é a dureza ou a perda de flexibilidade. Então, muitas vezes eu consigo melhorar uma aderência apenas mexendo na relação PB. Outra coisa também que nós vamos estar discutindo é a questão do crosslink. Então, eu posso ter mais de uma coisa influindo. Então, a relação também do crosslink pode interferir na dureza do filme. Então, se eu tiver um filme muito rígido também, eu posso comprometer o processo de aderência em função desse aumento excessivo de dureza, por exemplo. Segue aqui, então, como eu comentei, meu breve histórico profissional e minha formação acadêmica. Bom, chegamos aqui ao final desse vídeo demonstrativo, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais algumas informações sobre contato, meu perfil no LinkedIn, minha plataforma acadêmica Lattes. Então, por favor, fique à vontade de fazer comentários, críticas, e espero que vocês gostem e indiquem também para os seus amigos e colegas de trabalho. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço.